Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um dos nossos encontros. Já estamos aí com o estudo do módulo 3, né, da nossa disciplina em curso. Nosso objetivo com essa unidade, né, nosso tema, né, nós falaremos aí hoje sobre as metodologias de ensino de avaliação, né, e o processo também de ensino e de aprendizagem, né? Então, a gente vai falar um pouco da metodologia de ensino, vamos conhecer os métodos de ensino e vamos ver também essa questão da avaliação aí dentro do ensino e da aprendizagem, né? O que é importante que a gente saia daqui, né, bem centrado, bem organizado, né? Nós precisamos definir aqui a metodologia de ensino, o que é metodologia de ensino, né? Vamos analisar aí estratégias a serem adotadas aí na condução do processo de ensino-aprendizagem. Precisamos identificar aí as características, né, dos diferentes recursos didáticos que podem ser usados aí nas aulas de língua portuguesa e de literatura. Precisamos entender a questão das metodologias ativas, né, enquanto estratégias aí de ensino centradas aí nessa participação efetiva do estudante, né, e, por diga-se passagem, nesse processo de construção de aprendizado. Principalmente, precisamos diferenciar aí os métodos, né, ativos e o método tradicional de ensino, reconhecendo, assim, o papel do professor, né, na aplicação das metodologias ativas, né, e diferenciar os tipos de avaliação, compreender a importância da avaliação no ensino-aprendizagem, né, analisar aí as diferentes práticas avaliativas aí no ensino de língua portuguesa e de literatura. Então, eu convido vocês, né, para que a gente organize aí o nosso bate-papo, que vocês tenham aí anotado, né, no decorrer da nossa aula, também tudo que for de dúvida, né, para que a gente possa sanar nos nossos encontros semanais e também no Tira Dúvidas, né? Então, é um momento aí bastante importante para a gente poder colocar aí na nossa aula. Então, vamos lá. No início dos nossos encontros, né, da nossa fala, enfim, no início da disciplina, a gente viu aí que a didática, né, ela é o campo aí do saber que tem como objeto, né, como processo de ensino-aprendizagem. Então, ela é uma disciplina aí que propicia o estudo crítico, né, dos elementos e a presente aí dentro da prática pedagógica, né? Então, a gente tem aí o professor, o aluno, o conhecimento, os objetivos, a metodologia, os recursos, né, e a avaliação. Então, a gente vai deter aqui nessa aula especificamente a questão das metodologias de ensino que diz respeito ali à forma como os professores ministram suas aulas, né? E que, por sua vez, irá influenciar aí no modo como os alunos eles irão assimilar o conteúdo e produzir conhecimento. Então, por exemplo, né? Você se lembra ali de como eram as aulas de língua portuguesa e de literatura quando você estava lá nos anos finais do ensino fundamental, ou até mesmo lá no ensino médio? Como é que era a metodologia dos professores, né? Que recursos didáticos eles utilizavam, né? A forma como eles ensinavam te levaram ali a compreender, de fato, a matéria, né? Ou a decorar ali as regras para que você pudesse sair bem nas provas. Então, qual é o método de ensino que era mais favorável ali dentro da sua aprendizagem? Você preferia, por exemplo, estudar lendo, estudar ouvindo ou praticando, né? Então, a gente vai ver um pouco disso tudo. Primeiramente, né, ao se apresentar aí a definição de metodologia de ensino, a gente vai perceber que elas dizem respeito aí ao meio, né, ao caminho, para a gente poder atingir aí esses objetivos de ensino, né? E quais critérios para que os professores escolham aí uma determinada forma de ensinar. Então, como a metodologia de ensino ela está diretamente relacionada à aprendizagem, também será, claro, né, abordado esse conceito de aprendizagem, as características, né, os estilos. Então, obviamente, eu espero que os conteúdos que forem abordados aqui, com as nossas falas, né, com os nossos tópicos,
que eles sejam úteis aí para você, né, que vai ser um futuro professor, na escolha da melhor metodologia que vai ser utilizada aí pelas suas aulas de língua portuguesa e literatura, né? Então, a gente sabe que se o método diz respeito ao caminho, é importante, né, que sua opção enquanto professor, ela seja sempre pelo caminho que, de fato, conduza ali a aprendizagem, né? De forma efetiva e, principalmente, de forma significativa aí para os nossos alunos, né? Para o público que a gente atende ali como um todo. Então, vamos lá. Vamos embora falar um pouquinho sobre o que são metodologias de ensino, né? Se buscarmos aí o sentido da palavra, né, a etimologia, a gente vai ver que ela tem uma origem grega, né? Então, ela é composta aí pelos elementos método e logia, né? Então, a palavra método aí, ela é composta pelo segmento da palavra meta, e que tem ali a interpretação de que pode ser algo como que está além, né? Que está adiante, ou seja, algo que se quer alcançar, né, ali à frente. E odos pode ser entendido aí como passagem, como caminho, né? Como intermediação. Então, método tem como significado aí um procedimento, né? Que possibilita avançar ali sobre determinada finalidade. Então, o segmento logia vai dar ali o conhecimento ou estudo. Então, a gente pode interpretar, né, a palavra metodologia como sendo o estudo dos métodos, né, dos caminhos a percorrer ali, tendo em vista o alcance de uma meta, de um objetivo ou de uma finalidade. Ok, mas isso aí a gente vai encontrar nos livros, né? Mas se a gente parar e analisar essa definição ali para o campo educacional, né? A gente pode dizer que as metodologias de ensino, elas se referem ali aos procedimentos que são adotados pelo professor para a organização ali das situações de ensino-aprendizagem, né? Tendo como vista ali o alcance daqueles objetivos que foram propostos. Então, a metodologia, ela vai representar ali o conjunto de métodos, né? Ou os meios utilizados para a condução do processo de ensino-aprendizagem, de forma ali, óbvio, a facilitar ali a exposição de um determinado componente curricular, né, ou uma situação didático-pedagógica, né? Então, a escolha e a organização ali dos métodos de ensino, eles devem corresponder, né, à necessária unidade ali dos objetivos, do conteúdo e dos métodos, né, que foram organizados ali de forma a ter ali uma condição e uma situação didática, né? Então, a gente já conhece aí essa situação. Libânio, né, ele explica que os métodos, eles se referem aos meios para alcançar os objetivos gerais, né? E específicos, obviamente, do ensino. Então, como o processo de ensino, né, englobando ali as ações, né, a serem realizadas pelo professor e pelos alunos, como é que eles vão fazer para poder atingir, né, os objetivos daquele conteúdo? Então, fica ali bem subentendido, né, as características aí dos métodos, né, de ensino, né? Então, estão orientando ali para os objetivos, né? Implica ali em uma sucessão bem planejada, bem sistematizada de ações, tanto do professor quanto do aluno, né, que vai requerer ali de meios. Uma observação bastante importante e pertinente para o nosso conteúdo, feita por Libânio, é que o método ele deve apresentar ali uma compreensão global do processo educativo na sociedade, né? Por quê? Porque dessa forma, quando nos referimos ali ao método de ensino de um determinado professor, a gente não deve pensar somente nos procedimentos, né, ou nas técnicas ali que são utilizadas por ele. Mas a gente deve entender que a sua metodologia traz ali subjacente, né, uma determinada visão de mundo, né, de um homem, de uma educação, ou dos fins sociais e pedagógicos de ensino. Então, as exigências, né, e desafios da sociedade,
as expectativas ali de formação dos alunos, né, para que eles possam atuar na sociedade de forma crítica e de forma criadora, né? Então, a partir aí da necessidade de se compreender, né, na prática, o conceito da metodologia, foram desenvolvidos ali, obviamente, diversos modelos pedagógicos, né? Bom, e aí a gente vem com a questão das tendências pedagógicas, né? Quando a gente vai falar de tendências pedagógicas, a gente tem aí as tendências pedagógicas liberais e progressistas, né? A pedagogia liberal, né, ela acredita que a escola ela tem a função de preparar os indivíduos ali para desempenhar papéis sociais, né, que são baseados ali nas aptidões individuais. Então, dessa forma ali, o indivíduo ele deve adaptar ali os valores, né, a norma da sociedade de classe, desenvolvendo ali sua cultura individual. Então, as diferenças entre as classes sociais, elas não são consideradas, né, já que a escola ela não leva em consideração as desigualdades sociais. Então, tem ali 4 tendências, né? As tendências liberais, elas se dividem em 3, que é a tradicional, a renovada progressista e a renovada não diretiva, né, a tecnicista ali. Agora, as tendências pedagógicas progressistas, elas vão analisar ali de forma crítica as realidades sociais, né, cuja educação ali, ela possibilita a compreensão da realidade histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói ali a sua realidade. Então, ela assume um caráter pedagógico, né, e político ao mesmo tempo. Então, as tendências progressistas, elas vão se dividir em 3, libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos, né? Então, bora ver como é que foi o surgimento dessas tendências aí contemporâneas, né? O papel, dentro da pedagogia liberal tradicional, né? O papel da escola ela é a preparação intelectual e moral dos estudantes para atuar na sociedade, né? Então, os conteúdos são ali os conhecimentos, os valores sociais que são acumulados pela cultura como verdades absolutas. O método prevê ali a exposição e a demonstração verbal da matéria, né? Ou o uso de modelos, né? A autoridade do professor exige ali uma atitude receptiva do aluno e a aprendizagem mecânica ela é indiferenciada aí com relação à idade dos alunos. Então, é comum nas escolas clássicas humanísticas, né, ou científicas aí. A gente tem até aqui uma pequena tirinha, né, uma pequena charge, tirinha mesmo, que vai tratar aqui de alguns assuntos, né? Minha mãe me mima. Aí vem lá a criança, né, onde que a professora está lá, minha mãe me ama. Aí o aluno chega para o professor, parabéns, professor. Pelo visto, sua mãe é ótima. A criança volta para trás. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes, né? Então, a tirinha traz aí para a gente também uma reflexão. Bom, dentro da tendência renovadora progressista, a gente vê que o papel da escola ela é de adequar, né, as necessidades individuais do aluno ao meio social. Então, os conteúdos eles serão estabelecidos ali a partir de experiências vividas pelos alunos frente à situação, problema, e o método, que é o que a gente está falando aqui muito agora, ele prevê ali experiências, pesquisa, né? Soluções sistemáticas ali de problemas. A autoridade do professor ela é reduzida dentro daquela condição de auxiliar no desenvolvimento livre do aluno, né? E ela é baseada ali na estimulação da resolução de problemas, né? Tá. A gente vê ali Montessori, né, De Crowley, Dewey, Piaget, Lauro de Oliveira, e vão dando aí vida a essa tendência, né? Antes da gente passar para essa situação da tendência renovadora, alguns pontos aí que eu acho que são importantes para a gente poder entender, né, dentro desse conceito, esses métodos pedagógicos, né? Esses modelos, eles acabam ali sendo responsáveis, né, por nortear ali os conteúdos escolares que vão ser ensinados, né? Então, de forma ali como trabalhar e avaliar ali esses conteúdos, como é que vai ocorrer a interação entre o professor e o aluno? Então, como é que a gente pode entender isso de uma maneira mais direta, voltando para o lado pedagógico? Primeiro,
A pedagogia diretiva, né, ela traz aí uma epistemologia empirista, né? Por quê? Porque ela é centrada no professor que ensina o aluno, né? Ele ali é um mero espectador, né? Um agente passivo aí dentro desse processo de aprendizagem. E o conhecimento, ele é um produto que pertence ali, na realidade, ao professor, né? O que é muito diferente de uma pedagogia não diretiva, né? Onde é que a gente tem uma epistemologia a priorista, que a gente chama, né? Então, ela é chamada ali de inatismo, né? Ela sustenta ali que as pessoas, naturalmente, elas possuem certas aptidões, certas habilidades, certos conceitos, né? Conhecimentos, né? E qualidades que são sua bagagem de vida, né? Sua bagagem hereditária. E o aluno, a gente tem com relação ao conhecimento, o aluno ele já traz consigo ali um saber, né, a priori, né, que precisa apenas ali ser trazido à consciência, né, e também ser organizado. Agora, o que é mais importante, né, a epistemologia construtivista, não vamos esquecer sobre isso. Ela vai ser centrada ali na relação, né? Por quê? É porque se trabalha a aprendizagem numa perspectiva de que o aluno construirá ali um novo conhecimento, né? E, obviamente, se apropriará ali do novo saber que se ele agir, e aí vai problematizar ali a sua ação. Então, é interessante porque o aluno, ele é sempre capaz ali de aprender, né? Então, para cada modelo pedagógico, né, que a gente vai vendo aqui aos poucos, a gente vai ter um entendimento diferente com relação à questão da metodologia. Então, na pedagogia diretiva, né, a gente observa aí que a metodologia de ensino, ela consiste ali no artifício que vai permitir ensinar tudo para todos, né, de uma forma lógica. Então, vai tratar ali de um conjunto que é padronizado, né, de procedimentos ali que são destinados a transmitir tudo, a qualquer conhecimento, né? Esse conhecimento até universal, ela é sistematizado. Então, a pedagogia, quando ela não é diretiva, né, ali, ela entende a metodologia de ensino como uma estratégia, né, que visa ali garantir o aprimoramento individual e social das pessoas. Agora, a pedagogia relacional, que é essa última que eu estou conversando com vocês, ela tem ali a sua metodologia construída nessa interação do sujeito com o meio, né? Então, o aluno e o professor, eles vão trabalhar juntos, né? Numa contínua troca ali de experiência, numa contínua troca ali de saberes, né? Dentro do contexto atual, é importante que as metodologias adotadas ali pelo professor propiciem, né, uma aprendizagem transformadora, que é aquela ali que vai incentivar o aluno, né, a ser sujeito do seu aprender, sendo instigado ali a defender, a explicar suas crenças, né, a avaliar evidências e justificativas, a julgar argumentos para alcançar e obter independência e pensamento crítico, né? E, evidentemente, é importante que a aprendizagem ela seja vivencial, né? Ou seja, que o aluno aprenda fazendo, né? Para que ele possa desenvolver ali conhecimentos, habilidades, evidentemente, e atitudes por meio de experiência vivida ali dentro de uma dinâmica e que essa dinâmica ela seja formativa, né? Bom, voltando aqui, essa tendência, a gente ia falar aí da tendência não diretiva, que é também, né, que é essa formação de atitudes, né, os conteúdos eles são baseados ali na busca do conhecimento pelo próprio aluno, né, e o método prevê ali uma facilitação da aprendizagem. Essa autoridade do professor, ela deve garantir aí uma relação de respeito do processo, que vai ser centralizado no aluno. Então, a aprendizagem, ela é baseada na modificação das percepções ali dessa realidade. E a gente tem aí Carl Rogers, né, que é autor aí desta tendência, né? A liberal tecnicista, o papel da escola ela é modelar esse comportamento humano aí através de tecnologias específicas, né? Os conteúdos são informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica,
O método prevê procedimentos e técnicas para transmissão e recepção das informações, e a autoridade do professor, né, em uma relação objetiva, como transmissor de informação, que o aluno deve aprender e fixar. Né? Então, a aprendizagem é baseada ali no desempenho. Então, a origem do tecnicismo estadunidense, né, foi imposto aí nas leis, das quais citam 5.540 de 68 e 5.692 de 71. Então, a gente vê o aluno aqui bem técnico, né, fazendo o que pede para ele, como se fosse ali uma máquina, né? A libertadora. A gente sabe que o papel da escola, na verdade, ele é substituído pela atuação em comunidades, né, em que os professores, os alunos, eles têm que buscar aí essa consciência social para poder promover a transformação social. Então, nós estamos falando dos conteúdos, que são temas geradores, né? O método prevê ali um grupo de discussão, é o que a gente vive hoje. A autoridade do professor é dividida com o aluno dentro de uma relação horizontal de igualdade, né? E a aprendizagem, ela vai ser baseada aí na resolução de situações problemas. Então, a gente tem aí Paulo Freire como fundador aí dessa tendência. Eu já falei, a libertária, né? Não precisamos voltar nela daqui. Essas correntes, a gente pode falar também, né? Porém, assim, o que que a gente pode ver aí de característica do processo de ensino-aprendizagem, né? O professor, ele deve ter clareza dos objetivos, né, que ele pretende alcançar ali para poder escolher, né, a metodologia de ensino mais adequada para cada situação. Então, para isso, é importante que ele conheça, né, essas características do processo de ensino-aprendizagem, né, e também alguns fatores que são associados para ele. Então, primeiro, bora refletir sobre o sentido dessa palavra aprendizagem, né? Se você parar para pensar, se a gente parar para estudar, você vai perceber que tudo que fazemos, ele é fruto de nossas aprendizagens. Então, aprender é uma condição, e é uma condição inerente à vida humana. Uma vez que a partir ali do nascimento, nós temos aí nosso desenvolvimento que ele é pautado pela aprendizagem, que pode ocorrer de diferentes formas, né? Ele é complexo, ele pode envolver aí fatores internos, né, de natureza biológica, né, até a questão psicológica, que interage entre si com o meio externo. Vai ter ali hábitos que vão sendo formados pelas pessoas, pelo sujeito, né, em compasso ali com a assimilação dos valores culturais, né, que vai vendo aí, que ele vai tendo acesso mesmo ali no decorrer do seu processo de socialização. Então, o indivíduo, ele vai adquirindo informações, habilidades, atitudes, valores, né, a partir ali do seu contato com a realidade, com o meio ambiente, com as outras pessoas. Então, é um processo que se diferencia desses fatores que a gente chama de fatores inatos, né, que é a capacidade ali da digestão, por exemplo, né, que já nasce com o indivíduo e pronto. Então, é dos processos de maturação do organismo, independente ali da informação do ambiente, né, ou de uma maturação de qualquer outro nível qualquer. Então, a aprendizagem, ela pode ser definida ali como uma construção singular, que cada sujeito vai fazendo, né, a partir ali do seu saber, para ir transformando as informações em conhecimento. Então, a aprendizagem, ela vai estar relacionada ali com a capacidade de cada sujeito se encontrar dentro dessas soluções para o desafio do seu dia a dia. E aí, a gente precisa compreender, né, como é que essa mudança de comportamento, como é que esse fenômeno, vou até tirar aqui o slide para a gente falar mais aberto, né, como é que essas experiências elas vão produzindo mudanças, né? Apesar desse comportamento humano que vai ocorrendo ali de forma gradativa, desde o início de sua vida até a sua morte. Então, quais são essas características da aprendizagem? Será que eu sei, né? Quais foram sistematizados, né? Ali que a gente conhece hoje. Eu preciso entender essas características de aprendizagem do meu aluno para que eu consiga estabelecer algum método. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui de 4 coisas, pelo menos. Dinâmico, contínuo, pessoal e gradativo, né? São os 4 primeiros que a gente vai estudar. Então, vamos lá.
Dentro desse processo dinâmico, a gente vai tratar ali, ele é dinâmico, né? Porque ele vai envolver ali uma participação ativa do sujeito. Então, a sua característica mais importante vai ser a atividade, né, daquele que aprende. Então, não se trata apenas ali de uma atividade externa ou física, né? Mas também ali de uma atividade que ela é interna, que ela é mental, que ela é intelectual, que há ali um processo emocional e também social. Dentro aí desse processo contínuo, né, ele tem início ali com o nascimento, né, e vai perdurando até o fechamento ali do ciclo vital. Então, a aprendizagem, ela se faz presente na infância, na adolescência, na idade adulta, né, e também na idade mais avançada. E a pessoal, ela vai tratar ali de um processo pessoal, né, porque ninguém pode aprender aí no lugar do outro, né, não se transfere o aprendizado. E, além disso, ali, a maneira de aprender, né, e o próprio ritmo de aprendizado, ele varia de indivíduo ali para indivíduo. E a gente tem, dentro desses quatro, a questão do gradativismo, né, que é o processo gradativo. Cada nova aprendizagem cresce, né, novos elementos vão sendo acrescentados a essa experiência anterior e vai aumentando ali sua complexidade. Aí vocês perguntam, faltam mais, porque não termina aí, né? A gente conhece a questão, né? Hoje a gente está chegando agora nos nossos processos atuais, o processo cumulativo e o processo global, né? Esse processo cumulativo de conhecimento, cada nova aprendizagem, ela é resultante de uma atividade anterior. Por isso que a gente fala de sequência, por isso que a gente fala de organização dentro desse processo, né? Então, a experiência atual, ela se aproveita das experiências anteriores, né? E a acumulação das experiências vai levando ali a organização ali de novos padrões, né? De novos comportamentos que vão sendo incorporados ali para o sujeito. Então, quanto mais experiências vivenciadas, maiores as possibilidades de aprender, para a gente chegar aí do processo, dentro do processo global, né? Porque ele vai provocar ali uma mudança no comportamento, né? Esse processo de aprendizagem, ele requer a participação total do indivíduo, né? Ele, em seus, dentro do seu aspecto físico, intelectual, emocional, social. Então, o ato de aprender, ele requer um comportamento ali e um completo envolvimento aí desse indivíduo. Então, quando a gente vai compreendendo essas situações, né, a gente vai reconhecendo os estilos de aprendizado que foram passados aí para vocês, né, e vai remodulando, reconstruindo aí o nosso processo, as nossas estratégias ali e procedimento de ensino. O que é interessante quando a gente vai falar de estratégia e procedimento de ensino, né, no momento em que a gente vive, nós estamos falando de uma era do conhecimento, né? Uma das principais funções do professor é propiciar um ambiente de aprendizagem, né, no qual os alunos eles possam exercer, né, a reflexão, desenvolver o senso crítico, emitir opinião, interagir com os seus pares, né, vivenciando ali experiências e aprendizagens significativas. Então, há diversos estilos de aprendizagem que, obviamente, a gente pode estar abordando ali dentro dos nossos encontros semanais, né? Mas a gente destaca o ensino individualizante, o ensino socializante, né? O ensino sócio-individualizante. Então, são coisas que a gente vai desenvolvendo também. Um outro aspecto também de suma importância é a questão do uso de recursos didáticos, né? São coisas importantíssimas, né, que a gente precisa se organizar para poder estabelecer aí esses recursos como positivismo para as nossas aulas, para os nossos fundamentos. Então, estratégias e procedimentos didáticos, ela implica também aí na escolha desses recursos, né, a serem utilizados ali no desenvolvimento das atividades. Então, entende-se ali por recurso didático, na realidade, são os materiais que são utilizados ali pelo professor para auxiliar no desenvolvimento ali dos procedimentos de ensino, né? Ou seja, são as ferramentas que apoiam ali o desenvolvimento
de situações de aprendizagem, né? Então, esses materiais, eles devem servir ali como motivação para os alunos, né? Para predispor ali um maior interesse pelaquela aula ali, facilitando, obviamente, a compreensão, né? Então, eles devem aproximar o aluno do conteúdo a ser ministrado e que vai facilitar, assim, a sua efetiva fixação, né? Então, o uso desses métodos, né, eles devem preencher esses espaços que são deixados ali pelo ensino tradicional, né? Ele deve ser capaz de propiciar uma ampliação da visão do aluno e a sua capacidade ali de reter esse conhecimento, além de servir como estímulo, né, para o ensino docente. Então, a utilização aí de recursos didáticos específicos faz com que elementos simples, como a questão do som, das imagens, da construção de maquetes, as brincadeiras, né, o uso de material lúdico, eles sejam ali bem valorizados. E a gente sabe, né, que na situação atual, a gente precisa mesmo estar reconfigurando aí todo esse sistema, né, para que a gente consiga levar a aprendizagem aí de qualidade, a questão do uso de mapas mentais, né, enfim. Com relação antes da gente, deixa eu colocar o slide aqui agora, porque a gente vai falar um pouquinho disso com relação à questão da língua portuguesa, né? Como é que a gente vai associar aí associar essas tendências a essa questão desses métodos aí para o ensino da língua portuguesa e da literatura. Agora, puxando o gancho aqui dos recursos didáticos, né? Como é que a gente pode lidar com isso para a língua portuguesa e para a literatura? Ao lidar essencialmente ali com a questão da linguagem, o professor de língua portuguesa e literatura, ele tem ali, né, à sua disposição ferramentas bastante interessantes, né, e diversificadas ali, que podem contribuir para o ensino dessa disciplina, né? Então, para tornar o ensino mais atraente e, obviamente, mais significativo ali para os alunos, o professor ele pode lançar a mão ali de diversos recursos didáticos, como computadores, né, jogos, televisão, dicionários, obras literárias, livros didáticos e paradidáticos, né, revistas, jornais, enfim, né, os diversos gêneros textuais existentes aí, eles também se constituem como ferramentas ali riquíssimas, né, a serem exploradas pelo professor. Então, no ensino de língua portuguesa, sem dúvida, né, são as capacidades de leitura, de produção de texto, que assumimos ali como foco central do nosso trabalho, né? Então, a gente quer que os estudantes saibam lidar com os textos, né, que eles ajam socialmente, né, por meio desses aí, que eles reflitam sobre eles, né? Então, a gente quer que os alunos não apenas compreendam ali os textos, mas que eles reajam, né, frente a eles aí, né? Nós não queremos que eles apenas produzam textos claros, né, mas que eles elaboram textos que provoquem ali um impacto social, né, seja na sua vida particular, seja nas demandas das esferas sociais ali que eles estão inseridos, né, que eles participem. Então, o texto, seja ele oral ou escrito, verbal ou não verbal, ele pode ser trabalhado ali a partir de uma variedade de gêneros, né, que circulam em diferentes campos de atuação social. E, além disso, né, retomando o que foi mencionado ali no nosso módulo anterior, no nosso módulo 2, o texto, ele deve ocupar aí um lugar central no processo aí de ensino da língua portuguesa, né, conforme é definido ali na BNCC. Então, quais recursos didáticos a gente pode ser trabalhado, né, para você que vai ser futuro professor de língua portuguesa? O que eu posso falar? Dos jogos, né? Os jogos, eles podem transformar a tarefa ali de aprender em uma ação muito divertida e desafiadora, né? Está enganado, inclusive, quem pensa que eles devem ser utilizados somente na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Os jogos, eles podem ser aliados, pessoal, na aprendizagem e fixação de conteúdos de língua portuguesa e de literatura, inclusive para os alunos do ensino médio, né? Agora, os jogos, eles não devem ser utilizados de forma aleatória, né? Ele não deve se jogar por jogar. Pelo contrário, é necessário desenvolver ali um espírito crítico, participativo dos alunos, né? O professor é o agente propulsor
que vai estimular essa curiosidade do aluno ali, né, para ele poder buscar essas informações mais relevantes. Então, ele é o coordenador ali desse processo de análise crítica. Então, na própria internet, é possível a gente encontrar ali diversos jogos digitais, né, que vai auxiliar na fixação desses conteúdos ali dos jogos, né? Então, para a língua portuguesa, por exemplo, o Jogo do Milhão, né, tem ali uma versão virtual desse programa de televisão de perguntas e respostas, né? Então, é bem bacana também, tem um soletrando, né? Então, há ali uma demanda muito forte sobre isso. A questão do dicionário, né, que ele pode ser utilizado nas aulas de língua portuguesa, né? O dicionário ele tem ali, ele é um lugar privilegiado dentro das lições de língua, né? Sobre a questão da língua e da linguagem, mas ele é um instrumento de grande valor pedagógico e que vai favorecendo aí esse desempenho cognitivo do aluno. Então, o uso do dicionário, seja ele no formato físico ou virtual, não importa, ele é um hábito que deve ser ensinado, que tem que ser cultivado ali pelo aluno, né? Tanto no momento da escrita, para que ele possa registrar ali as palavras corretamente, né? Ou verificar se a palavra utilizada ela é a mais adequada, né? Como no momento também de leitura, né? Para poder encontrar ali o significado da palavra desconhecidas. Então, são diversas as atividades ali que podem ser e devem ser desenvolvidas a partir do dicionário, né? O aluno precisa adquirir familiaridade, né, com esse livro aí e aprender a usá-lo de forma correta, né? Temos a questão da música, né? Não posso esquecer, a música ali é um outro instrumento, um recurso didático ali interessantíssimo, que é bastante explorado nas aulas de língua portuguesa, né? Pela questão de possuir ali diversos significados e representação no cotidiano das pessoas, né? Ela pode ser ali um agente facilitador da aprendizagem, quando é utilizada ali de maneira adequada. Então, além de proporcionar prazeres, né, aos escritores, aos executores, aos ouvintes, a música ela também produz ali efeito nas pessoas, né? Tanto no que se refere ali ao plano psicológico individual, como aí em relação a aspectos da questão da sociabilidade, da convivência harmoniosa, né? Enfim, o trabalho com a música nas aulas de língua portuguesa e da literatura, ela vai permitir que o professor explore, né, o campo linguístico ali por meio de competências gramaticais, o campo sociolinguístico por meio da questão da oralidade, o campo literário por meio de competências interpretativas e artísticas, né? Então, por meio desse gênero textual, é possível a gente trabalhar todos os eixos, né, propostos pela BNCC: leitura, produção de texto, oralidade, análise linguística semiótica, né? Então, é bastante interessante. Uma situação também que é firme na questão para os alunos, né? Eles gostam muito, é a questão do filme, né? Ele é um recurso didático que pode ser utilizado dentro das aulas de língua portuguesa, né? A linguagem que é transmitida pelo cinema não pode ser transmitida por outro tipo de linguagem, como a discursiva ou a científica, né? Então, as obras cinematográficas, elas propiciam ali a reflexão, né? E instrui ali acerca de determinadas situações. Mas, acima de tudo, ela dá satisfação. Então, há muitas razões para assistir filmes, mas sem dúvida, a mais comum é aquela que justifica ali que milhões de pessoas fiquem horas, né, sem se mexer os olhos ali, fixados, né, em fantasmas animadores e tagarelas. Então, é o prazer que a pessoa tem ali sobre as obras cinematográficas. Então, a gente precisa escolher um bom filme de acordo com o objetivo das aulas, né? Existem ali filmes, por exemplo, né, por meio das quais é possível que a gente reflita, né, sobre a própria dinâmica da língua portuguesa. Outros vão ser baseados em obras literárias, a gente já trabalhamos com eles aí em alguns eventos dos encontros presenciais do nosso curso, né? Então, eles podem ser incentivo para a leitura de livros originais, outros podem complementar ali conteúdos trabalhados e até mesmo servir de introdução de um tópico ali que a gente vai estudar. Agora, cabe a mim, né, aqui como mediador dessa situação sobre essa questão ali, sobre o filme, sobre didática, metodologia, enfim, a exibição de filmes em sala de aula, ela precisa ser planejada, né, tendo ali um objetivo pedagógico. Então, é essencial que o professor assista, estude o filme antes de exibi-lo, né,
pois só assim será possível elaborar a metodologia a ser desenvolvida. Então, o professor poderá, né, por exemplo, interromper a transmissão em determinados momentos ali para fazer algum comentário importante, né, ou chamar a atenção para determinado aspecto. Além disso, é muito importante que após a exibição ali, os alunos sejam convidados a emitir opinião e a fazer a análise da obra a ser assistida, né? O que a gente destaca? Filmes, né? Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, Central do Brasil, Alto da Compadecida, Memórias Póstumas, Caramuru, a Invenção do Brasil, Poeta de Sete Faces, Narradores de Javé, Dentro da Casa. Então, tem uma série ali de filmes, né, voltados para a língua portuguesa que a gente pode ver. Além disso, a gente vai falar um pouco dos nossos encontros, sobre outras dicas, né? Mas o que a gente tem agora? O podcast, né? É muito interessante para a gente desenvolver ali com os alunos. O próprio livro didático, esses assuntos eu vou deixando para a gente falar nos encontros presenciais. O livro didático, ele é uma ferramenta importantíssima aí para a gente poder desenvolver métodos, né, e metodologias para dentro da nossa aula aí de língua portuguesa. Então, gente, é uma gama de coisas que a gente pode trazer para a sala de aula para a gente poder estar organizando todo o nosso processo de ensino-aprendizagem. Bom, para a gente poder finalizar, vamos só passar aqui um pincel na questão das avaliações, né? A gente precisa entender que a avaliação ela é um momento muito importante na construção do conhecimento, é um momento importantíssimo tanto para o professor quanto para o aluno, né? A gente avalia se aquilo que a gente fez durante o período foi consolidado, ou se a gente precisa retomar, se a gente precisa reconstruir esse processo como um todo, o que a gente vai caminhar, o aluno que conseguiu, o aluno que não conseguiu, aquilo que é importante, aquilo que não foi. Então, um dos momentos mais importantes e significativos dentro do processo educativo é essa questão ali do processo avaliativo, né? Só para a gente vai retomar isso também dentro ali dos nossos conceitos futuros, mas a avaliação ela é uma apreciação qualitativa, né, sobre os dados relevantes ali do processo de ensino e de aprendizagem, que vai auxiliar o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Então, a avaliação ela vai ser entendida como um processo muito dinâmico, contínuo, sistemático ali, que acompanha o desenrolar ali do ato educativo. Então, a avaliação ela é um componente do processo de ensino que visa ali, através de verificação, a qualificação ali dos resultados obtidos, né, a determinar a correspondências desses aí com os objetivos propostos, e daí, obviamente, orientar, né, a tomada de decisão em relação às atividades didáticas seguintes. Então, a avaliação, ela relaciona ali essa verificação de aprendizagem. Então, a avaliação educacional, ela é uma tarefa didática necessária, permanente no trabalho do professor, ela deve acompanhar todos os passos do processo de ensino-aprendizagem, e é através dela, né, que vão sendo comparados aí os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos, conforme os objetivos da qual você propôs ali, a fim de verificar os progressos, as dificuldades, orientando o trabalho aí e as correções necessárias, né? A avaliação, ela é importante, porque vai ter ali a função social e pedagógica, ela tem essa função diagnóstica, psicopedagógica e didática, né? Cada aluno ali tem um próprio método de entendimento, e o professor deve lidar ali de um modo especial sobre isso. A gente vai falar nos nossos encontros sobre avaliação diagnóstica, por que é importante avaliar, a gente só fazendo um spoiler aqui para vocês, que é a continuidade do que a gente vai fazer ali dentro dos nossos encontros semanais, né? O que eu deixo aqui para a gente finalizar? O processo de avaliação, ele tem que ser contínuo, né? A gente não deve avaliar uma única vez, em um único mês, e aquilo está pronto. Existem fatores externos e existem fatores internos que contribuem ali para o sucesso ou não, né, daquilo que foi apresentado durante as aulas ali, durante aquela situação. Então, por isso que a gente não pode finalizar o nosso ciclo avaliativo com uma única prova pronta e acabada, né? Existe ali um fator de uma noite mal dormida,
de uma doença predestinada, de um fator emocional que pode interferir nesse processo aí. Então, bastante atenção com relação à avaliação, nós falaremos disso aí nos nossos encontros semanais. Então, pessoal, participem dos encontros, leiam o material da biblioteca, assista a videoaula, as dicas, né, que vão sendo passadas para vocês no decorrer ali de cada módulo são importantes para que a gente seja ali um professor de sucesso, né? Então, didática, tendência pedagógica, metodologia, avaliação faz parte da vida do professor. Somente a questão dos recursos, né? Uma aula de língua portuguesa e literatura bem dada, ela é rica visualmente e na questão produtiva, né? Então, trabalhar com música mesmo, com podcast, com livro didático, com filmes, isso enriquece. Com produção de cartazes, teatro, isso enriquece muito aí aquilo que você propõe para os seus encontros. Grande abraço, até o nosso próximo e último encontro e bons estudos para todos. Foi um prazer estar com vocês.